Imagina só, um portal gigante que liga a outra dimensão apareceu em Tóquio. Dele, diversos cavaleiros e seres fantásticos começaram a atacar todas as pessoas que vinham pela frente. Contudo, pela tecnologia atual ser mais avançada, conseguiram expulsá-los. E em busca de explorar essa nova terra, mandaram diversos militares. Agora, sem saber o que verão lá, o exército japonês terá diversas aventuras, enfrentando dragões, magos e outros perigos com suas armas de fogo. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje, Gate. A história se inicia nos apresentando nosso protagonista, Itami, um homem de 33 anos assumido e conhecido como um otaku. Ele se orgulha de seus hobbies e deixa bem claro que só trabalha para mantê-los. Certo dia, ele estava indo para um evento muito importante, e quando estava subindo a escada rolante de uma estação de trem, acabou se distraindo e batendo com sua cabeça em uma coluna. No chão, ele tem uma visão de uma elfa, uma maga e uma loli gótica, mas rapidamente conseguiu se levantar. Pouco tempo depois, ao olhar para o lado de fora, Itami vê que uma coisa horrível está acontecendo. Vários seres que parecem ter vindo de outro mundo apareceram por meio de um portal, e estavam atacando todos que vinham pela frente. Ele corre e consegue ajudar uma moça. Um policial estava prestes a ser atingido por um cavaleiro. Contudo, o protagonista conseguiu pará-lo e com a arma dele o matou. Conversando com a polícia local, ele conseguiu que abrissem o Palácio Imperial para refugiar os civis. As pessoas que haviam invadido o mundo dele estavam confusas com o que viam. De repente, o exército japonês apareceu e vemos a diferença de tecnologia. Os invasores foram dizimados pelo ataque combinado das armas de fogo deles. Vendo uma garotinha triste sozinha, o protagonista foi até ela para acalmá-la e prometeu que a ajudaria a achar seus pais. 7 dias depois do ocorrido, um homem estava recebendo uma condecoração por ter ajudado no resgate e na evacuação de vários civis, salvando a vida de muitos. Esse militar ficou conhecido como o Herói de Ginza, o distrito que aconteceu o ataque. E ele é o protagonista, o qual mesmo promovido para segundo tenente estava triste por seu evento ter sido cancelado. Se tornando muito famoso, um colega militar, o qual se chama Kurata, começou a agir como um fã dele. O governo japonês decidiu enviar o exército para o outro lado do portal, com o intuito de evitar que sejam atacados de novo. Assim, enviará uma força de autodefesa composta por muitos militares. 3 meses após isso, com um novo primeiro-ministro, eles estão com tudo pronto para atravessarem o portal, e claro que o protagonista estava entre eles. E antes de saírem, Itami viu aquela mesma garotinha que a ajudou, junto de sua mãe, que chorava pela descoberta que seu marido foi uma das vítimas dos invasores. Chegando lá, já dão de cara com diversos seres daquele mundo, os quais terão que enfrentar. A cena corta e vemos a cidade imperial, as pessoas que mandaram aquele ataque contra a Terra. Uma audiência estava acontecendo e um duque falava com o rei sobre isso, já que haviam perdido 60% de seu poderio militar. Aliás, com isso eles perderam a vantagem que tinham contra os outros reinos. Entretanto, o rei não parecia muito preocupado, dizendo que não atribuiria a culpa dessa falha a ninguém. Um outro homem apareceu falando sobre o exército japonês, que eles já montaram uma base em volta do portal, e que os cavaleiros do império não eram páreos para aquela bruxaria deles. Bruxaria essa que na realidade são as armas de fogo e a tecnologia bélica muito superior a deles. Mas mesmo assim, muitos de lá queriam atacá-los. E graças a isso, o imperador disse que liderará o exército aliado em um ataque contra eles. Vários reis se encontraram por causa dessa missão em conjunto. Contudo, um mensageiro avisou a todos que o exército imperial não aparecerá ali, pois já estavam enfrentando os inimigos na encosta nesse exato momento. E com isso, pediram para que eles atacassem também ao amanhecer, os fazendo brigar para saberem quem ficaria na vanguarda. Duran, um dos líderes presentes, estava achando essa história muito estranha, pois os inimigos possuem menos de 10 mil homens, enquanto eles juntos somam 300 mil. Com a manhã chegando, eles não percebem nenhum soldado imperial por lá, o que fez eles se perguntarem o que estava acontecendo. Contudo, mal tiveram chances de chegarem perto de seus inimigos,
pois após vê-los se aproximando, a artilharia japonesa os bombardeou, dizimando todos que estavam nas linhas de frente. E mesmo com poucas ofensivas, eles perderam mais de 100.000 homens, sem nem conseguir chegar perto deles. Não querendo se render e decidindo batalhar com honra, Duran decide liderar um ataque noturno. Porém, o plano deles foi um fracasso, pois conseguindo fazer luz mesmo de noite, o exército japonês viu eles avançando, e ao alvejá-los acabaram com todos que estavam lá. Na cidade imperial, o imperador recebeu a notícia que estimaram mais de 100.000 vítimas entre as nações envolvidas, o que o deixou muito feliz, pois tudo seguiu conforme o seu plano. Já que tinha perdido mais da metade de sua força, ele fez seus vizinhos e outros reinos fazerem o mesmo, sabendo da derrota iminente deles. Assim, não possuem mais ameaças e ainda para acabar com eles de vez, mandou queimar tudo entre a cidade imperial e Alnos, envenenar poços e tirar suas comidas. De repente, Pinia, a filha do imperador, entrou na sala para conversar com seu pai sobre a derrota do exército aliado. Ela estava brava por ele não mandar seu exército atacá-los, então o imperador deu esse trabalho a ela e sua ordem, de quem tanto ela se orgulha. De volta à base do exército japonês, Itami foi promovido novamente como comandante de uma das 6 equipes de reconhecimento, com a missão de fazer contato com as pessoas daquele mundo e, se possível, fazer relações amigáveis. Nos é apresentado a equipe dele, a qual é composta por Kurata, aquele mesmo militar que era fã de Itami, e mais 10 militares que conheceremos com o decorrer do anime. O primeiro lugar que encontraram foi o vilarejo Koda, onde conseguiram conversar com eles. Enquanto dirigiam por lá, Itami conversou sobre aquele mundo com Kurata, o qual também é um otaku e quer muito ver uma mulher meio gato. Usando o mapa que fizeram com a ajuda do líder daquela vila, eles conseguiram chegar em uma floresta, enquanto o protagonista tenta aprender a língua daquele mundo. De repente, eles avistam muita fumaça e fogo, e observando melhor, veem um dragão vermelho gigante incendiando alguma coisa. No dia seguinte, indo naquela direção, eles encontram um vilarejo totalmente destruído pelas chamas. Aparentemente só encontraram pessoas mortas no local, mas ao olhar dentro de um poço acharam uma elfa. Itami a retirou de lá e a levou para o carro, onde após as garotas tratá-la, a levou junto com eles. Voltando para o vilarejo Koda, o protagonista fala com o líder da vila, o qual diz se tratar de um dragão de fogo e, com medo dos cidadãos terem o mesmo destino, todos se preparam para fugir de lá, onde vemos um ancião e uma maga preparando suas coisas e usando magia para transportar sua carroça. A garota se encontra com os militares do pelotão de Itami e, prestes a ser atingida por um cavalo, é salva por eles. Durante a noite, alguns bandidos ouviram que os cidadãos de Koda estavam saindo juntos, então planejaram atacá-los enquanto estavam vulneráveis. Contudo, não esperavam que uma loli gótica muito poderosa estava os ouvindo, e com sua foice acabou com todos eles. O nome dela é Rory, a qual é uma dos 12 apóstolos e também uma semideusa. Enquanto percorriam seu caminho, algumas carroças acabaram quebrando, e por isso algumas pessoas perderam muitas de suas coisas. De repente, eles veem Rory em sua frente, a qual é adorada pela população da vila, e intrigada com aquele veículo diferente, decidiu também experimentá-lo, sentando no colo de Itami e causando uma pequena confusão, continuando o percurso com eles. Olhando para o sol, o protagonista vê um pequeno dragão, que de repente é engolido por um muito maior. O dragão de fogo apareceu para causar mais caos, e com suas chamas causou destruição assim que chegou. Mesmo usando suas armas, não conseguiram penetrar a rígida escama do monstro. Por causa daquela confusão, a elfa acordou e tentou falar com Itami, o qual pelo gesto dela entende que deveriam mirar no olho dele. Assim, conseguem causar dano no monstro. Um dos militares atira com uma bazuca, mas por causa do balanço do carro erra. Entretanto, usando suas habilidades, a loli gótica consegue fazer o tiro acertar o dragão, explodindo o braço dele e o fazendo fugir. Eles enterraram as pessoas que foram mortas pelo ataque do monstro e juntos rezaram por suas almas. A maioria dos sobreviventes decidiram que irão procurar um lugar ou um vilarejo próximo para se refugiarem.
Contudo, ainda sobraram as crianças e idosos sem famílias, os quais não tinham como se protegerem, então Itami decidiu que os levaria junto com eles para Alnos, demonstrando mais do que nunca ser uma ótima pessoa. Enquanto dormia, Tuca se lembrou do que tinha acontecido em sua vila, no momento que o dragão de fogo chegou e começou a destruir tudo. Contudo, preocupado com sua filha, o pai dela a jogou em um poço, salvando a sua vida. Eles chegaram na base dos militares, e de início o superior de Itami não gostou da ideia de trazer pessoas daquele mundo para lá, mas os tratando como refugiados, o general aceita, deixando eles sob responsabilidade do protagonista. E a Nagida, outro tenente, vai conversar com ele, o questionando se fez tudo aquilo por vontade própria, pois após a batalha contra o dragão, as comunicações com eles desapareceram, o acusando de ter feito aquilo com medo que mandassem abandonar os refugiados. Ele também comenta que o governo japonês mal sabe lidar com essa terra especial, e perguntou se esse lugar vale ter metade do mundo como inimigo, comentando que no pior dos casos esse lugar é suficiente para sustentá-los sem ter laços com o outro lado, então eles podem se decidir, dizendo que por ter criado laços com o povo de lá, Itami é essencial para eles, e também diz para eles se esforçar, pois no futuro terá grande liberdade para agir. No mundo deles, o presidente da China está muito interessado na região especial e quer mandar metade da sua população para lá. E a notícia das baixas que tiveram na luta contra o dragão foi noticiado na mídia como algo ruim para os japoneses. De volta para a região especial, foram criadas casas de banho para os refugiados, onde as garotas conversaram sobre Tami e como Lelei está aprendendo rápido a língua japonesa. Pinya, a princesa do Império, foi conversar com Duran, o qual contou o que o reino dela fez com os outros que consideravam ameaça, e que o verdadeiro inimigo deles era o Império, o qual, mesmo sendo derrotados e sabendo a força dos japoneses, os mandou para serem massacrados. Ouvindo isso, ela fica confusa no que fazer, mas ainda pretende ir até Alnos, mas antes passará em Itálica. Enquanto conversava com Rory, Tuca falou do medo das forças de autodefesa quererem vendê-las. Porém, Lelei aparece e as leva para um local onde estão os cadáveres dos dragões que foram abatidos nas batalhas. E diz que os japoneses deixaram elas ficarem com as escamas deles, as quais nesse mundo são valiosíssimas, ou seja, não precisariam se vender. Aliás, para ajudá-las com a venda dessa mercadoria e para entender melhor como funciona o comércio desse mundo, eles vão levá-las até Itálica. Próximos da cidade, eles veem fumaça, e vemos que lá está tendo uma batalha, onde Pinya está ajudando os habitantes a defenderem sua cidade. Após os inimigos recuarem, nos é mostrado o passado da princesa, onde, quando criança, ela criou um esquadrão de Amazonas com a ajuda do Cavaleiro Grey, e 7 anos depois já eram muito fortes. Contudo, o rei só os usava como decoração, o que causava muita frustração a ela, e fez com que ela aceitasse a missão de resolver a situação de Alnos. Após ser acordada de seu descanso, foi chamada para o portão principal, onde estava o grupo do protagonista. Vendo eles se aproximando e não tendo provas de que eram inimigos, os deixou entrar, acertando acidentalmente o tenente com a porta. Pinya explica a situação a eles, que por estar estudando aquela língua, o protagonista consegue entender. Eles conhecem a condessa desse reino, a qual é uma garotinha de 11 anos, e Itami diz que ajudará eles a derrotar seus inimigos, pois não teriam como negociar as escamas com uma guerra acontecendo. Assim, eles ficarão encarregados de protegerem o lado sul, e enquanto falava com seus superiores sobre isso, ele faz um pedido. Durante a madrugada, ao contrário do que os japoneses pensavam, os bandidos atacaram o portão leste, onde os soldados estavam tendo dificuldade de enfrentar tanta gente. Mas pelo seu orgulho, a princesa não pediu a ajuda de Itami. Com isso, boa parte de sua força acabou caindo facilmente, e por várias mortes estarem acontecendo, Rory começou a sentir muito prazer. Isso porque as almas das pessoas que partiram são enviadas para o deus Enloi, através do corpo dela, o que tem um efeito afrodisíaco em seu corpo. Assim, após a Loli Gótica partir para a batalha, eles também vão, e enquanto isso, vemos qual foi o pedido de Itami aos seus superiores, e com isso, vários helicópteros vão para Itálica.
Já de dia, Rory chegou na batalha, acabando com um bandido muito maior que ela. E após isso, o apoio aéreo chegou, mostrando a todos os habitantes e bandidos a diferença de força entre eles, destruindo os inimigos completamente. Enquanto isso, o pelotão de Itami junto de Rory acabam com os que conseguiram entrar na cidade, e evacuando os civis, uma super metralhadora acaba o serviço. Desse modo, a princesa Pinia entende a diferença esmagadora deles, e que o Império não teria chance alguma de vencer. Eles ajudam os sobreviventes e prendem os que se renderam. E por ter pego demais uma parte do corpo de Rory, Itami leva um soco na cara. Após a batalha, conversando com sua ordem, Pinia disse o quão insignificante eles eram, e se as forças de autodefesa quisessem, poderiam os dominar com facilidade. Depois disso, fizeram uma conferência entre Itami e as governantes lá presentes, onde a única coisa que os japoneses quiseram foi tratar os prisioneiros de forma humanitária, levar alguns deles e segurança para uma delegação diplomática. Além disso, a liberação de taxas de comércio em Itálica, o que Pinia e Gray acharam pedidos pequenos demais para uma vitória dessas. Assim, após escolher os prisioneiros que levariam, que coincidentemente foram todas mulheres, o exército japonês sai da cidade, mas não antes do trio negociar suas escamas, as quais levaram 200 e deveriam receber 200 moedas de ouro e 4.000 de prata. Contudo, só poderiam pagar 1.000 agora e 2.000 outro dia. Desse modo, em troca das 1.000 moedas que faltariam, Lelei pede uma informação que tenha esse valor. Voltando junto de seu pelotão, Itami avista algumas amazonas que a princesa havia mencionado, então desceu do carro para tentar conversar com elas. Contudo, as garotas já vieram na brutalidade, e não querendo que elas morressem, o protagonista mandou todos saírem dali, se tornando refém delas. Seguindo as amazonas, o pelotão de Itami descobriu que elas voltaram para Itálica, onde, furiosa, a princesa joga uma taça em uma das garotas, pois elas bateram muito no protagonista, e eles tinham feito um tratado de segurança, o qual foi quebrado no mesmo dia. De volta aos japoneses, Kuribayashi perguntou se o capitão estava bem, e Tomita explicou que sim, e que Itami, mesmo não parecendo, era um Ranger, os quais são militares que passaram por um treinamento super rígido e dão conta das missões consideradas por muitos impossíveis. Com uma magia, Tuka fez todos os que estavam de guarda dormirem, e camuflados, a força de autodefesa entrou na cidade. Ao acordar, o protagonista viu algumas garotas meio feras o chamando de mestre e servindo ele. A chefe das empregadas foi lá pedir que tivesse misericórdia da condessa ao atacarem Itálica, mas Itami diz que não farão isso. E como agradecimento, fala que as 4 garotas que estão ali presentes cuidarão bem dele, e para ele fazer o que desejar com elas. Enquanto estava no bem bom, seus amigos chegaram impressionados que ele estava sendo cuidado. E no momento que Kurata viu uma meio gato, se apaixonou, descrevendo tudo sobre ele para ela. Onde a princesa estava, ela avisou sobre os feitos dos japoneses a Bozes, e disse que por ter violado o tratado, precisaria fazer de tudo para fingirem que isso não aconteceu, nem que seja usando o seu corpo. Então, vestindo sua melhor lingerie, foi para o quarto de Itami, mas ao perceber que ele nem ao menos olhou para ela, ficou furiosa e bateu nele de novo. Pinia ficou em choque ao descobrir que sua subordinada fez isso novamente, então tentou fazê-los ficar mais um pouco para se redimir. Contudo, o protagonista precisava ir, pois ele foi convocado para falar com o Senado. E apavorada com medo deles os atacarem por isso, a princesa pede para ir junto com eles para se desculpar. Perto da base, elas se impressionam com os rifles, tanques e outras armas que existiam lá. A princesa e sua subordinada vão conversar com o general, tendo Lelei como intérprete. Ela conta que foi para lá para se desculpar da forma que trataram Itami, e Yanagida começou a deixá-las em choque com suas perguntas, levando mais na brincadeira o que aconteceu. O protagonista conversa com Tuka e diz que querem levá-la para o Japão como representante desse mundo, junto de Lelei, a qual seria a intérprete. Ouvindo a conversa, Rory se convida para ir com eles. Então, no dia seguinte, Itami tem uma surpresa, pois Pinia e Bozes irão com eles em segredo. Assim, com tudo pronto, eles atravessam um portal de volta para Tóquio.
Chegando no Japão, a princesa e as outras garotas ficaram impressionadas com as construções gigantescas que existiam. De repente, um homem chamado Komakado, o qual é do QG de inteligência do Japão, apareceu para escoltar Itami e os demais. Por ser da segurança pública, ele sabe muitas coisas sobre o protagonista, falando sobre ele ser um ranger e um otaku preguiçoso. Além disso, se perguntando como ele conseguiu se tornar um S, o nome dado para alguém das forças especiais, o que deixou Kuribayashi mais em choque ainda. Pinya e sua amiga foram conversar com o ministro das Relações Estrangeiras, para fazerem uma reunião e discutir alguns assuntos. Enquanto isso, o grupo do protagonista foi para uma audiência, que está sendo transmitida para o mundo inteiro, onde uma mulher, membro do parlamento, estava culpando as forças de autodefesa pela morte dos civis pelo dragão de fogo. A primeira testemunha é Itami, o qual falou da precariedade de suas armas e que esse foi um dos motivos de não abaterem o dragão antes. A próxima testemunha é Lelei, que rapidamente disse que a culpa não foi da força de autodefesa, seguida por Luna, que não ajudou muito, dizendo estar inconsciente, até que chegou a vez de Hori. 見たところどうなった原因が自衛隊にあるとは思いませんか？ドラゴンの襲撃を受けた際、自社どころか重傷を負った者すらいません。を危険にさらしたのではありませんか？あなたおバカ？今なんと。 Mostrando saber falar muito bem japonês, Hori dá um sermão na mulher, a chamando de garotinha e enaltecendo os esforços do exército japonês. A parlamentar não aceitou ser chamada de menina por uma garota que parecia muito mais nova do que ela. E quando Hori estava prestes a começar uma confusão, Itami apareceu e explicou tudo. Na realidade, ela possui 961 anos, Luna 165 e Lelei 300. Brincadeira, ela é a única normal delas e tem 15 anos. Assim, a maga explicou que por ser uma elfa, Luna praticamente não envelhece, e Hori, por ter deixado de ser uma humana e se tornado uma semideusa, seu corpo parou de envelhecer. E quando chegar aos 1000 anos, ela abandonará sua existência física, se tornando um espírito e depois um deus. De volta à reunião com Pinya, o ministro disse que possuem 6.000 soldados do Império presos, e que estariam dispostos a liberá-los. Contudo, possuem um pedido a elas e também só poderiam libertar um número pequeno de imediato. Voltando de ônibus, um carro suspeito separou Komakado dos demais, porém na realidade eles não estavam lá, mas sim saíram de trem, onde se encontraram com Pinya e os demais. Antes de chegarem onde queriam, Itami fez todos descerem do trem, quando receberam a notícia que após isso a estação foi interditada. Na superfície, de repente um homem tentou roubar o machado de Hori, mas pelo peso acabou caindo e ao tentar levantá-lo, o agente do governo deu um mau jeito nas costas e teve que sair de lá usando uma ambulância. Precisando de um lugar para ficar, Itami não teve outra escolha e os levou para a casa de sua ex-esposa. O nome dela é Risa, e mesmo sendo uma civil, eles se abrigaram em sua casa, onde a princesa e sua companheira viram um mangá yaoi e ficaram muito interessadas. No dia seguinte, Risa decidiu usar o dinheiro que recebeu deles como compensação para comprar roupas novas para as garotas, enquanto as outras duas taradas preferiram ir à biblioteca para lerem mais daquelas obras. Todas mudam suas roupas enquanto o protagonista conversava com seu antigo professor, que é o atual ministro da defesa, onde descobrimos que ambos são otakus, e ele mandou Itami levar seus convidados para um local específico protegido pelo exército. Eles chegaram e o lugar é uma casa de banho termal, e enquanto as garotas aproveitavam, vemos que vários soldados de outros países estavam lá para capturá-las. Durante o banho, Risa conta como se casou com Itami. Eles eram amigos desde o fundamental e na vida adulta, não tendo nem o que comer, o protagonista a ajudou, casando com ela e a ajudando com seu salário. Mas depois que precisou ir para a região especial, ela ficou muito preocupada com ele e por esse motivo se divorciaram. O presidente dos Estados Unidos ligou para o primeiro-ministro japonês, pedindo que deixasse os convidados especiais visitarem seu país, e também disse para tirar suas tropas de lá, pois já havia mandado alguns agentes. Assim, o primeiro-ministro ligou para o professor de Itami, mandando a retirada de suas tropas.
約束したのはガードをやめるだけです。渡す約束はしていません。今ここで私が政権を投げ捨てる見られた秘密も無価値です。あとは日本を頼みます。Na floresta, os japoneses estavam dando uma surra nos agentes americanos, mas precisaram partir após a ordem do ministro da defesa. Enquanto isso, Itami estava com Hori, a qual estava muito bêbada e louca para fazer coisas com ele. Mas próximos de começar, o telefone dele recebe uma mensagem do ministro da defesa, e do lado de fora, os agentes americanos se encontraram com soldados de outros países. E ao trocarem tiros uns com os outros, Hori apareceu e com sua arma começou a dizimá-los. Aliás, independente do dano que ela sofreu, seu corpo se regenerou, pois pelas palavras delas, semideuses não morrem. Pegando suas coisas, o grupo do protagonista saiu o mais rápido possível de lá, onde encontram uma van com um dos agentes que estavam atrás delas. Assim, Lelei usa sua magia para desmaiá-lo, e com a van vão embora. そもそもなぜわらわは逃げ隠れしなくてはならぬのか。私も思います。なぜですか？実はな、俺にもよくわからん。あなた、話せばわかる。いい加減にしてください。 Eles precisam ir para o memorial de Ginza, e Itami pediu para Risa colocar na internet que eles estarão lá, para que tenham muitas pessoas e os agentes dos outros países não consigam agir às escondidas. No dia seguinte, foi noticiado que o primeiro-ministro se afastou de seu cargo, e por estar em um trânsito gigantesco, decidem ir andando até o ponto de encontro. As pessoas deixaram todos eles passarem com suas flores, rumo ao memorial, prestar sua homenagem às pessoas que morreram no primeiro ataque do Império ao Japão. E perto dali, Komakado foi até o agente americano que queria raptar as garotas, dizendo que é difícil distinguir os agentes da CIA com os dos outros países. Assim, descobrimos que ele prendeu todo o pessoal da CIA que estava lá, e com Kuribayashi falando demais para a TV, os Estados Unidos e os outros países desistiram de capturá-las. Desse modo, eles voltaram para o outro mundo, com novos presentes e com Pinya mais do que nunca querendo dar um fim à guerra deles contra o Império. Com o passar do tempo, o campo de refugiado de Alno se tornou uma cidade, com diversas culturas se misturando, enquanto a princesa retornou para o Império junto de Sugawara, um enviado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Com isso, as negociações secretas estavam prestes a começar, onde ele e Pinya se encontraram com o líder de uma das famílias mais importantes do Império, o qual tem um sobrinho como prisioneiro de guerra do Japão, e aceita auxiliá-los para trazerem a paz. De volta para Alnos, descobrimos que Hori se tornou uma espécie de policial de lá, e enquanto bebiam em uma taverna, o protagonista conversou com seus companheiros sobre Luna, a qual caminha todos os dias procurando por seu falecido pai. Até que Hori ficou sozinha com Itami, e ao dar em cima dele, uma elfa aparece, achando que a semideusa é uma criança. No lugar de acabar com ela por ter estragado seus planos para a noite, Hori finge ser uma garotinha indefesa e o protagonista foge o mais rápido possível. Sozinha na taverna, ela contou a todos que está atrás do povo verde, pois tem um pedido a eles e como recompensa, os entregaria uma pedra rara muito valiosa, e a missão para a recompensa tão alta é matar o dragão de fogo. O nome da Dark Elf é Yao, e foi a escolhida pelos anciões da vila para salvá-los do dragão, por ser a mais hábil de lá. No dia seguinte, ela correu na direção da força de autodefesa, mas por não terem a mesma língua, não compreendem o que ela queria. Mesmo indo atrás de todos que usavam uniforme, nenhum conseguiu compreendê-la. E apesar de ser uma cidade de refugiados, várias pessoas ruins foram para lá, e olhando o quão bonita ela é, tentaram se aproveitar, acabando machucados e sem dinheiro. Até que ela chegou em uma loja que vende objetos do nosso mundo, e vendo uma atendente falando com os soldados, foi conversar com ela, a qual possui um dicionário, e implorando para comprá-lo, 2 soldados apareceram, os quais estavam procurando uma assaltante que batia com a aparência dela, e a levaram para uma conversa. Enquanto isso, usando o conhecimento de química do nosso mundo, Lelei aperfeiçoou muito suas magias, e pelo pedido de um soldado foi até onde Yao estava, onde rapidamente entendeu o que aconteceu, e os que tentaram assaltá-la foram presos. Além disso, ela implora para que a maga a ajude a falar com os homens de verde sobre o dragão de fogo.
Desse modo, ela tem uma reunião com o general da Força de Autodefesa, o qual negou o pedido da elfa, pois a vila dela se encontra fora dos domínios do Império, e se eles cruzassem a fronteira, entrarão em guerra com outro país. 伊丹ならやるかもな。あいつならもしかして。 Itami saiu em uma expedição com um novo diplomata até Pinya, a qual estava lá na realidade para pegar uma encomenda, mas mangás yaoi. こちらは第一便として送付いたしました。お嬢様、本日の新しい茶葉が入りました。瓶に失礼します。腐ってやがる。こんなのなんて報告すりゃいいんだよ。 Tomando chá e se lamentando de sua situação, Yao chorava por não poder ajudar seu povo, onde alguns militares dizem que se Itami ouvisse essa história, provavelmente agiria. Então a elfa foi até o dormitório onde ficaria, encontrando Luna, e após ouvir tanto o nome do protagonista, começou a repeti-lo. すまなかったな、伊丹殿。それを渡すためだけに来たんじゃありませんから。貴殿らの狙いはわらわの願いでもある。帝国と日本との講和。姫様、わざわざこんな場所に。これを。違う、この中だ。伊丹殿の記録。あ我が帝国の侵入を防ぎ、あの伊丹殿が。あ、ああ、何者なのだろうな。隊長、小田村難民の子供が私たちにありがとう。日本語で？え？早く平和が来るといいな。災いと戦乱荒れ狂ったその年はまだ過ぎたばかりだった。 Bom pessoal, essa foi a primeira temporada de Gate. Se vocês querem que eu traga a segunda temporada para saberem o que acontecerá com o Dragão de Fogo e o protagonista, deixem o gostei, pois só trarei ela assim que esse vídeo chegar a 10.000 likes. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!